A op art ou optic art, traduzindo para português como arte ótica, foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 60 nos Estados Unidos. Em Nova York, em 1965, ocorreu a primeira exposição no Museu de Arte Moderna, intitulada de Response Eye, o olho que responde. Baseado em recursos visuais, sobretudo na ilusão de ótica, esse movimento que expressa a mutabilidade do mundo e suas ilimitadas possibilidades é fundamentado no mote menos expressão e mais visualização, com o objetivo de expressar possibilidades ilimitadas de transformações no mundo. As características do movimento op art são a tridimensionalidade, ou seja, possui altura, comprimento e largura, os efeitos óticos e visuais, assim conduzindo o espectador para dentro do quadro e compondo o movimento da obra com seus olhos, o movimento e contraste de cores para atingir o dinamismo, os tons vibrantes, sendo principalmente o preto e o branco, as formas geométricas e linhas, o observador participante e o estilo abstrato. Bom, falando um pouco da origem do op art, foi um movimento artístico que iniciou na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. O termo op art começou a existir por aí na revista Time em 1965, se revelando inicialmente como uma variação de expressionismo abstrato. E o porquê disso? Porque na época estava rolando um atrito entre alguns países e a obra veio aí para expressar um pouco disso, simbolizando um mundo precário e instável, já que essa obra é muito complexa e na época ela se modificava o tempo inteiro e os artistas vinham reinventando aí de tudo tinha nessa obra. E bom, na época foi uma obra alternativa lá nos Estados Unidos, mas começou a ficar super famoso quando um confeccionista chamado Larry Andrich contratou o desenhista Julian Tonti para criar uma coleção de estamparia. E aí essa estamparia ficou, tipo assim, super na moda, todo mundo tava querendo ter alguma coisa com esse tipo de estampa. Então foi pra roupa, pra desenho, tudo tinha um pouco de op art. A razão da op art é a representação do movimento através da pintura apenas com a utilização de elementos gráficos. Outro fator fundamental para a criação da op art foi a evolução da ciência, que está presente em praticamente todos os trabalhos, baseando-se principalmente nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e da física sobre a óptica. A alteração das cidades modernas e o sofrimento do homem com a alteração constante em seus ritmos da vida. Bom, falando um pouco dos artistas e das suas obras na op art, temos o Victor Vasarely, que foi um artista até hoje considerado o pai da op art, porque foi ele que trouxe diversas obras nesse estilo e influenciou muitos artistas a trazer também. E ele usava ali na criatividade dele, o que inspirava ele muito, assim, era uma arte cinética, construtiva e abstrata. E ele fala muito isso em uma das artes mais famosas. Se você pesquisar na internet o nome dele, o op art, vai aparecer essa obra, que é a arte da zebra, que é bem nessa energia. E também uma artista mulher muito citada na época também é a Bridget Riley. Não é assim que fala, tá? Mas foi uma mulher muito famosa na época, porque o estilo dela, que ela usava na op art, era marcado por listras que se sobrepõem às curvas onduladas, discos concêntricos e quadrados ou triângulos que se repetem. E ela tem uma obra exatamente assim, chamada Quadrados em Movimento.
Técnicas artísticas. Suas obras são baseadas em ilusões de ótica, um recurso visual que confunde a visão humana, fazendo ver formas diferentes dependendo do ângulo em que se vê a imagem em questão. A op art usa da ilusão de ótica para criar movimento nas obras, com grafismos e estampas que variam conforme os olhos humanos percorrem a figura. Também a utilização de cores que provocam contrastes em diferentes níveis de iluminação. A finalidade das cores era passar ilusão óptica ao observador para atingir o dinamismo. Era comum a utilização de tons vibrantes e círculos concêntricos, dando a ideia de movimento e interação entre os objetos e o fundo. A característica primordial da op art é a de trazer o observador para dentro do quadro. A op art não foi considerada um movimento genuíno, pois seguia uma vertente de outras linhas artísticas. Entre as vertentes artísticas que mais serviu como referências para a op art está o expressionismo abstrato, com representação do movimento através de pintura, apenas com utilização de elementos gráficos. Op art no Brasil. O principal representante da op art no Brasil foi o pintor Luiz Sassilotto, que também foi responsável por disseminar a arte concreta no país. Sassilotto foi pintor e escultor e tem como principais obras Estruturação com Elementos Iguais, de 1953, e Concreção 7553, de 1975. Inicialmente, as obras de Luiz Sassilotto tinham um caráter figurativo, posteriormente se tornou abstrata e concreta, chegando a se tornar um dos importantes artistas do movimento concretista. Tanto em sua fase concretista como na fase da op art, o estilo de Luiz Sassilotto foi marcado pela sistematização do movimento, pela repetição, pela multiplicidade das formas geométricas, pelo dinamismo e pelos jogos óticos. Além de Sassilotto, o movimento op art no Brasil teve como representantes Ivan Serpa, Lothar Charoux, Luiz Sassilotto e Israel Pedrosa. Após ter ganhado significado e destaque nos anos 1960, a op art quase caiu no esquecimento. Especialistas afirmam que os motivos que isso tenha ocorrido talvez seja o fato da sorte não despertar o sentimento nas pessoas, uma vez que está mais próxima da ciência do que do homem em si. Acredita-se também que esse distanciamento se deu por conta da concorrência com a pop art, que tomou conta do cenário artístico mundial, deixando pouco espaço para as demais expressões artísticas. Historicamente, pode-se dizer que o estilo op art se originou na obra do artista cinético Victor Vasarely e também no expressionismo abstrato. Outra grande artista é a pintora britânica Bridget Riley. Considerada um dos maiores expoentes da op art, Bridget nunca estudou óptica. Para criar os efeitos de luz, movimento e espaço presentes em sua singularidade, é necessária uma rigorosa precisão. Mas para a artista, tudo era feito de forma intuitiva, sem empregar uma matemática complexa. Assim, costumava fazer esboços semelhantes a pinturas técnicas, geralmente em papel quadriculado, pintado e usando pedaços de papel que depois utilizava em colagens e tiras pintadas. Outra curiosidade é que a op art explora a relação funcional entre a retina, que é o órgão que vê os padrões, e o cérebro, que é o órgão que os interpreta. Certos padrões causam confusão entre esses dois órgãos, resultando na percepção de efeitos ópticos irracionais. Uma última curiosidade é que Victor Vasarely, acima de tudo, adotou uma visão radicalmente estética das ideias tradicionais sobre arte e artistas. À luz dos avanços científicos modernos e das técnicas modernas, ele afirma que o valor da arte deve estar não na raridade de uma obra individual, mas na raridade e originalidade de seu significado, que deve ser reproduzível.